Olá, eu sou a Rosângela Cassiano, estamos aqui na plataforma Psicopass e hoje a gente vai conversar com vocês, vamos falar sobre Janeiro Branco, entender um pouco o que é essa campanha, como se deu essa campanha. Vou receber uma pessoa muito especial, a doutora Ana Paula, que é uma queridona, ela trabalha aqui com a gente na Psicopass. Ana, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouco da tua história. E aí, conta pra gente o que é Janeiro Branco. O que é Janeiro Branco? Então, sou a Ana, eu sou psicóloga, sou professora universitária, sou doutora em Ciências da Saúde, faço parte também do Psicopass, sou de Santa Catarina, atualmente moro em Rio do Sul, uma cidade do interior, né? E fiquei muito feliz em ser convidada pela Rosângela em falar sobre o Janeiro Branco. O Janeiro Branco ele foi inspirado também, né, a partir do Outubro Rosa, em 2014, por uns psicólogos de Minas Gerais, tá? E aí, por que foi então? E aí foi pensando nessa coisa assim, de difundir, promover e desmistificar essa questão da saúde mental. E por que se escolheu, então, janeiro? Porque geralmente, nós todos, né, ou alguns de nós, quando chega em janeiro, a gente começa a fazer planos, a gente estabelece metas. Então, escolheu-se janeiro exatamente como um ponto de partida, um start, né, para uma saúde melhor, para a promoção da saúde, para o desenvolvimento. E aí, então, começou essa campanha, que é relativamente nova, não tem 10 anos, né, do Janeiro Branco, que é exatamente isso, assim, falar da saúde mental. Porque se a gente pensar hoje, né, 2022, século 21, ainda existe muitos tabus, né? Ainda existe muitas resistências em relação à saúde mental, a se tratar, né, a partir das doenças mentais. Então é isso que a gente precisa cada vez mais, além de entender e se perceber, também desmistificar isso, né? É isso mesmo. Eu acho interessante, né, que você falou uma coisa que me tocou aqui, né? Nós já estamos em 2022 e ainda temos pessoas com essa resistência, né? Claro, Ana, na tua perspectiva, você pensa como eu, que vem mudando? Você acha que as pessoas hoje elas estão cada vez mais abertas a procurar ajuda? Você percebe isso em todas as faixas etárias ou você acha que é uma coisa mais, sei lá, do mais jovem, que tem mais acesso à internet e vai procurar o psicólogo online e vai procurar até o psicólogo presencial? Ou você acha que já o adulto, o idoso também já está... Na tua perspectiva, como é que você está vendo essa busca da terapia? O que mais ou menos que a gente está conversando agora, assim. A informação ela tá mais difundida, né? Então, assim, tem muita gente, né? E aí, para nós, profissionais, independente sejamos psicólogos ou não, também, gente, foi uma mudança, porque é uma exposição que a gente também não estava acostumado, né? Então, a gente precisou se expor mais. Então, a gente estava protegido no nosso consultório, ali dentro, a relação psicólogo ou profissional-paciente, e de repente a gente precisou se abrir para o mundo. Percebo, sim, que as pessoas estão buscando mais, e eu acho que com esse nível, com essa quantidade de informação, as pessoas estão se percebendo, estão se permitindo. Porque muitas vezes, eu recebo muito consultório assim, eu durante, né, tantos anos eu tô com esse sofrimento, mas eu preferi não falar disso. E aí eu sempre digo assim, gente, infelizmente, o sofrimento não acaba se a gente não falar dele. Que bom seria que se a gente não falasse, se a gente guardasse lá no fundinho, ele desaparecesse. Mas é muito pelo contrário, né? Se a gente não fala, se a gente não coloca para fora, isso vai aumentando, né? Então, percebo sim. Acho que os jovens, logicamente, eles estão mais atentos a isso e mais preocupados com isso. Mas sim, tem uma outra faixa etária. Eu acho que ainda assim, a terceira idade ainda é mais conformista no sentido, mas sempre foi assim, ainda percebo esse discurso. O jovem não, o jovem está querendo sim resolver, está buscando se perceber. As escolas também, né, que sempre foram muito parceiras no sentido de pedir uma avaliação, encaminhar a família, né?
acho que isso assim, tá vindo muito à tona essa questão da saúde mental, do sofrimento, e aí a gente percebe como aflorou a questão da ansiedade, da depressão, que depois a gente vai até falar um pouquinho, mas eu percebo sim que tem tido um aumento, mas como eu falei no início da live, assim, percebo ainda alguns tabus. Muitas pessoas jovens chegam no consultório com pouca informação em relação às doenças. E aí, quando a gente fala algumas coisas que pra gente parece óbvia, as pessoas falam, nossa, nunca ninguém me falou isso, e passou por tantos médicos, né? E aí a gente fala e parece que a pessoa assim, ai, que alívio, alguém falou alguma coisa que faz sentido pra mim. Então, eu acho que como nós estamos mais acessíveis no sentido de num número maior de pessoas, respondendo perguntas em lives, em postagens, eu acho que a gente está conseguindo trazer um pessoal que não sabia bem o que fazer com o seu sofrimento. Ana, sabe uma coisa que eu também percebo? Assim, a postura dos médicos também, em relação a ter essa parceria com a gente, no sentido de encaminhar as pessoas, de falar para as pessoas, olha, talvez você está aí num processo, né, psicossomático. Eu acho que hoje também, não sei, eu percebo um pouco dos psiquiatras que são meus parceiros e que a gente troca muita figurinha, mas mesmo médicos de outras especialidades, alertando as pessoas da importância de procurar ajuda terapêutica, né? De buscar um profissional. Eu acho isso maravilhoso. Assim. Sabe que uma coisa que interessante que eu percebi com a Psicopés, algumas pessoas, quando a gente faz a triagem, eles comentam, eu sou de uma cidade pequena, porque também essa coisa da gente ter ido para a internet, né? Possibilitou você ter acesso a profissionais altamente gabaritados, de qualidade, e você não precisa estar no presencial, você consegue estar em outro estado e fazer a terapia. Outro país, né? Outro país, né? A gente teve pessoas de outros países, né? E aí, assim, uma coisa que é interessante, as pessoas comentando que às vezes quando mora numa cidade muito pequena, às vezes o psicólogo, só tem um psicólogo na cidade, então todo mundo conhece, né? Aí a pessoa fala assim, puxa, eu preciso fazer terapia, mas eu não vou naquele psicólogo, porque todo mundo vai naquele psicólogo. Gente, assim, podem ir. O psicólogo não vai contar a sua vida para outra, não vai fazer isso. Não. Mas eu entendo a resistência da pessoa e até, né, a fantasia. É mais difícil. De achar que a pessoa, de alguma forma, vai compartilhar. Isso não existe, viu, gente? Eu prometo para vocês que isso não existe. Não. Pode ficar sossegado. Mas, assim, é muito bom, né, a gente perceber que as pessoas estão buscando mais ajuda. Mas, assim, você começou a falar um pouquinho sobre a depressão e a ansiedade, né? Nós estamos no teu... Em poucas palavras, em palavras bem simples. O que é ansiedade, Ana? Eu costumo explicar para os meus alunos, meus pacientes, que na realidade a ansiedade ele é um medo de futuro a partir de uma experiência negativa do passado. Né? Então, geralmente as pessoas, né, claro, eles sofrem com a ansiedade, eles têm medo de alguma coisa que está para acontecer, que vai acontecer, mas baseada numa experiência negativa. Por quê? Porque aí vem aquele pensamento de algo que não deu certo, algo que não foi prazeroso, algo que foi desconfortável, e aí sempre que uma situação parecida vai ou possa acontecer, a pessoa então sofre, né, da ansiedade. Você diria que a ansiedade e a depressão, elas andam juntas, elas são parceiras ou elas são coisas diferentes? Conta um pouquinho a diferença de ansiedade e depressão. Não, na realidade, assim, a depressão, ela não é um medo, né? Ela é, a grosso modo, assim, falando, ela é uma tristeza sem motivo aparente, né? Que pode ter sido desencadeada por um gatilho, né? Por alguma situação, mas ela é, vamos dizer assim, uma tristeza persistente que não tem um motivo aparente. E por isso que as pessoas ficam tão, inclusive, revoltadas, com vergonha, porque as pessoas dizem, meu Deus, eu tenho uma vida tão boa, minha família é tão maravilhosa e eu não sei porque eu estou me sentindo assim. Então, a depressão, assim como a ansiedade, causa um sofrimento muito grande. Elas não são iguais, elas podem, né? A pessoa pode sim estar acometida dos dois,
né, tanto a depressão quanto a ansiedade, mas elas não são iguais, tanto que a medicação ela é diferente. Em algum momento você pode estar com as duas, uma só, mas elas não são a mesma coisa. Só uma coisinha rápida que eu estava vendo também, que eu estava pesquisando, que eu estava vendo que os últimos dados da Organização Mundial de Saúde falando que a fase da vida atualmente, né, onde as pessoas estão mais acometidas de depressão, é entre os 30 e 60. Que eu não tinha... E a ansiedade a partir da faixa dos 20 anos. Né? Então, eu não tinha esse último entendimento, esse dado, né? Se tem hoje a faixa dos 60 anos, né? É uma faixa que a gente ainda atende pouco, no sentido deles vão pouco no consultório, por aqueles motivos que eu falei, né? Ah, mas sempre foi assim, eu sempre fui assim, minha mãe era assim, meu irmão era assim, e aí a pessoa tem o sofrimento. Mas eu estava vendo isso, né, que eu não... Dos 30 aos 60 é o público maior, e a ansiedade é a faixa dos 20. Mulheres, tanto a ansiedade quanto a depressão, né, são mais acometidas. Em compensação, né, os homens são a maioria no ranking do suicídio, do alcoolismo, dos vícios, né? Então, só um paralelo. Mas, assim, em relação, daí voltando rapidinho, né, a questão da ansiedade e da depressão, então elas não são, né, não são iguais, não é a mesma doença, não é o mesmo transtorno. Uma pessoa pode, sim, em algum momento da vida, ter ansiedade e depressão. E a medicação também é diferente, o tratamento também é diferente. Tá? Então, não é o mesmo. Ótimo, ótimo. Eu acho que esse ponto eu acho que é muito importante o que você está trazendo. Sim, Ana, obrigada. Seu recado final, suas últimas palavras. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente possa ter contribuído, né? Cada vez mais é importante a gente falar, a gente se cuidar, né? Estamos à disposição, Psicopés, eu. E assim, o meu recado final os problemas não somem, né? E a gente precisa encarar de frente e com certeza, assim, e garanto para vocês, assim, buscar terapia, né, é um sinal, né, de autocuidado e com certeza os benefícios serão, assim, enormes. Né? Quem ainda não faz, né, pensa, repensa, reflita, estamos à disposição. Mas foi um prazer falar sobre a saúde mental hoje aqui com vocês. Ana, um beijo. Beijo. Tchau.